abra a sua Bíblia no texto de Colossenses, capítulo 1. Essa semana e a próxima eu vou estar aqui, dando essa aula, tá certo? Um assunto que foi levantado durante uns estudos na quinta-feira, na reunião de doutrina, que foi sobre os anjos bons, maus, e onde é que os anjos maus e o poder e a extensão deles, tá certo? Então, hoje eu vou me propor a trazer um panorama sobre a criação que as Escrituras falam, do poder desses anjos, dentre outras coisas. Na próxima semana eu vou me restringir a pergunta de maneira mais específica quanto ao poder dos anjos maus, o que eles podem fazer hoje e onde eles estão, tá certo? Hoje eu vou falar de maneira mais ampla e a próxima semana de maneira mais específica. Então, os irmãos que tiverem dúvidas e perguntas podem fazer durante o estudo, tá certo? Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, nesse momento queremos te pedir que o Senhor possa nos ajudar a entender a tua palavra, entender, Senhor, sobre os anjos que foram criados e aquilo que tua palavra nos revela. Nos abençoa. Em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Meus irmãos, a nossa intenção nesse estudo é falar um pouco sobre a criação, a função, a natureza e o destino dos anjos. Tá certo? Hoje nós temos um desafio de trazer esse ensinamento. E por que um desafio? Porque há um ensinamento e culturalmente uma influência católico-romana no nosso meio e também de outras religiões, tanto afro como o candomblé, o espiritismo, seja o alto ou o baixo, em que traz para nós muitas ideias de demônio, diabo, de como os anjos são. Basicamente, a nossa visão, muitas vezes, de quem o diabo é e dos anjos maus é muito parecida com o Alto da Compadecida. Um poder, uma voz, a forma. Quando se fala de Satanás, imaginamos um ser com 2 chifres, com um tridente na mão, alguém mau, que persegue pessoas ou quer o mal delas. Mas vamos ver o que as Escrituras nos falam disso, o que as Escrituras nos mostram a respeito disso. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que os anjos, eles são seres espirituais. Eles foram criados, como toda a criação, para servir ao Senhor. No texto que nós lemos, aqui em Colossenses, vai dizer isso, olha: tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado para a glória do Senhor. Então, os anjos, eles são criaturas finitas, limitadas. Eles não são onipresentes, eles não são onipotentes, eles não são oniscientes, eles não sabem tudo, eles não estão em todos os lugares e eles não têm todo o poder.
Diante disso, nós entendemos que eles são seres espirituais. Eles estão aqui diante da classe que nós vemos aqui, que foram criados as coisas invisíveis, que sejam principados, quer potestades. Nós vemos então que eles foram criados pelo próprio Senhor. Então eles são seres imortais, no sentido de que eles não têm uma morte como nós. Nós somos criados com corpo e alma. Por isso há uma divisão desse corpo com alma. Então, por isso que não há morte corporal dos anjos, porque eles são seres espirituais. E houve sim um pensamento de que os anjos eles tinham corpo. Eles não têm os atributos de Deus. E isso já nos ajuda a entender algo, que os anjos eles são seres limitados como nós. Eles têm algumas coisas melhores do que nós, e nós temos coisas melhores do que ele diante da criação do Senhor. Isso olhando numa comparação daquilo que se acha que é melhor. Uma visão extremamente pessoal e humana daquilo que talvez nós desejamos que os anjos talvez tenham. A criação dos anjos aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, deixa muito claro que todas as coisas foram criadas pelo Senhor e foi Ele que fez. João 38, do versículo 4 ao versículo 7, eu quero também que você abra esse texto. João 38 diz assim, versículo 4 ao 7: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando a estrela da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Mostra aqui a criação do mundo em que foi criada pelo Senhor. E aí quando nós vamos iniciar trazendo essa base, e eu quero que você pense, o que é que você crê de anjos, sobre o próprio Satanás, sobre os anjos maus, a própria criação deles, quando foi que sucedeu? Como foi que sucedeu? Ela é pautada nas Escrituras? Ou talvez você nunca parou para pensar sobre isso? Ou acha alguma coisa? Então o primeiro princípio é que ela é criada. Eles são seres criados, e Deus criou todas as coisas ali do primeiro ao sexto dia, e no sétimo dia ele descansou. Então, os anjos foram criados no primeiro ao sexto dia. Houve a criação de todas as coisas, inclusive o dos anjos. Então, os anjos foram criados para adoração e louvor ao Senhor. Eles foram criados para serviço ao Senhor e também para serem mensageiros do Senhor. Então, a função ordinária dos anjos era para que eles servissem ao Senhor para a preservação da criação, para o cuidado e para o louvor ao Senhor na eternidade. Eu quero pedir que alguém abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 2 ao versículo 3. Isso, quando ele traz essa ideia, quando as estrelas d'alva
alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ele está se referindo aos anjos. É porque aqui tem uma explicação de uma linguagem poética e foi bom ter falado. Eu vou falar isso mais à frente, mas que vai falar da queda dos anjos, que está lá em Gênesis 6, que nós vemos hoje também, que vai falar que os filhos de Deus se apaixonaram, contraíram com os filhos dos homens, e aí tiveram os gigantes. Os filhos de Deus, lá em Gênesis 6, versículo 2, está se referindo aos filhos da descendência de Sete. E aqui ele está se referindo aos anjos, porque ele está se referindo à criação, alguém que estava lá com o Senhor. Então, a localidade aqui é justamente no céu, que é onde nós vamos ver o que estava acontecendo aqui em Isaías, capítulo 6, 2 e 3, que é o que acontece no céu, onde os anjos, os serafins, eles louvam a Deus. Isaías capítulo 6, versículo 2 e 3. Isso. Então esses anjos, os serafins, eles estavam ali louvando a Deus continuamente. Eles foram criados então para estar no céu com o Senhor, o adorando, o servindo. Consegui responder a pergunta, Nilton? Outro texto que eu quero pedir que você abra é o de Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12. Quem achar pode ler, tá bom? Apocalipse 5, versículo 11 e 12. Então essa é a função dos anjos. Eles estão constantemente na presença do Senhor em adoração, louvando ao Senhor. Então, quando nós vamos ver essa função ordinária para que eles foram criados, mostra que essa é a finalidade. E surge então uma função extraordinária da função dos anjos. O texto de Gênesis, no capítulo 4, Gênesis capítulo 3, desculpa. Versículo 24. Diz assim: E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nessa criação, começou-se então uma relação entre os anjos e os homens. Começa com a conversa da serpente com Eva, eles comem do fruto, e agora a queda dos anjos. Já houve então quando a serpente foi falar com Eva, os anjos já tinham caído, eles já tinham caído em pecado, e agora também os homens caíram em pecado. Há uma relação dos anjos bons, os anjos fiéis, de serviço a Deus em relação aos homens. Então a primeira que nós podemos ver aqui são os querubins, que são colocados como guardadores do próprio jardim. E vamos ver essa relação em Hebreus capítulo 1,
versículo 14. Alguém pode ler, por favor? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, 14. Capítulo 1, versículo 14. Isso. Então ele fala aqui que agora esses anjos, eles são espíritos ministradores que são enviados a serviço para aqueles que vão herdar a salvação. Então tem uma ideia de que os anjos eles vão servir aqueles que vão herdar a salvação, servir os crentes. Devemos ter muito cuidado para não nos confundirmos com a ideia que cada um de nós temos um anjo da guarda, tá certo? Não temos um anjo da guarda que está conosco, que aparece, mas eles foram usados a serviço do Senhor para aqueles que foram chamados para a salvação. O próprio nome anjo, essa ideia de anjo, ela tem a mesma ideia do texto de Malaquias que nós explicamos, que é o quê? Enviado, um mensageiro. Alguém que é um enviado do Senhor, alguém que é um mensageiro de Deus, a fim de proclamar ou de mostrar algo para o povo de Deus. E diante disso, nós vamos entender que existe esse serviço. O texto do Salmo 91, versículo 11, ele é até citado no momento da tentação, diz, olha, se tu ordenar aos teus anjos, eles irão te guardar. Então, Salmo 91, versículo 11, traz essa ideia de que Deus ordena que os anjos, eles, de certa forma, eles guardem os crentes. E no Lucas capítulo 1, 26 ao 38, no momento em que Jesus ele é anunciado o nascimento dele, o anjo Gabriel anuncia a Maria. Ele vai até Maria e então serve como mediador, mensageiro, alguém da parte de Deus, falando do nascimento de Jesus. E também como vemos lá em Abraão, quando o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, os anjos eles aparecem para Abraão, eles falam com Abraão, e nesses momentos em que eles aparecem, eles assumem momentaneamente uma forma visível, e nós não temos como certificar se todos os anjos apareceram da mesma forma, mas também de forma corpórea, por conta, para que os homens eles vejam que o Senhor, ele estava falando. Então, o que é que nós podemos ver, primeiramente, da relação dos anjos bons para com a criação? Os anjos bons, eles foram usados por Deus com uma ação contínua de proteção da sua promessa. Eles serviam ao Senhor, e o Senhor fez uma promessa com os homens para guiar, encorajar o seu povo por meio da mensagem dada por Deus. Mas por que o Senhor mandava os anjos falar? Porque o Senhor enviava anjos para falar com o seu povo? Porque desde o pecado houve uma separação entre Deus e os homens. E era necessário que mediadores fizessem esse contato de Deus com os homens. Por isso os sacerdotes, eles faziam isso. Por isso que Moisés fez essa mediação. Alguns que foram enviados pelo Senhor para ser mediador entre Deus e os homens. Por isso que Cristo, quando ele veio como mediador, ele então é suficiente. E hoje nós não precisamos mais de anjos ou de sacerdotes para que nós estejamos então diante da presença de Deus. Então a primeira coisa, o que é que nós devemos entender como pressuposto? Os anjos são finitos, eles servem diretamente ao Senhor e fazem aquilo que Deus, ele ordena. E aí vai outra doutrina que nós também devemos entender para que nós possamos compreender todas as coisas relacionadas e perguntas que virão. A doutrina da soberania de Deus e dos decretos de Deus. Então, como Deus, ele executa os seus decretos. Alguém sabe responder essa pergunta? Como Deus executa os seus decretos? Por meio da obra da criação e da providência.
Então Deus, ele executa seus decretos por meio da criação daquilo que ele criou e por meio da providência. Então Deus, ele criou os anjos também, e ele executa o seu governo, a sua soberania, por meio daquilo que ele ordena que os anjos façam. E nada foge do seu controle. Da mesma maneira que também é conosco, por conta dos nossos pecados, as nossas escolhas, mas tudo está debaixo do controle e soberania de Deus, porque ele decretou todas as coisas. E diante disso, o que é que nós podemos ver? A queda de Satanás. Então, o texto e uma interpretação que foi trazida errada em Gênesis 6:2, que diziam que os filhos de Deus aqui eram os anjos que vieram e tiveram relações com as filhas dos homens e tomou para si mulheres e tiveram filhos valentes e gigantes. Essa interpretação ela é extremamente equivocada, por meio de uma exegese sem nenhum fundamento, por meio de uma crença que se tinha de que os anjos caíram porque as mulheres eram tentadoras e os anjos não resistiram e pecaram. No entanto, qual o grande problema? É que a queda dos anjos se deu antes da queda dos homens. Os filhos de Deus, que lá em Jó é chamado de filho de Deus os anjos, não são os anjos caídos, são os anjos bons. Então, quando se refere a filho de Deus lá em Jó, está se referindo aos anjos que permaneceram santos, não aos anjos que caíram. Então, quando se aplica aqui em Gênesis 2, querendo trazer que foram os anjos, estão dizendo que os anjos bons, não caídos, fizeram isso. Então, há um erro de interpretação muito grande quando se afirma essa ideia. Isaías capítulo 14, no versículo 12 ao versículo 15. Isaías capítulo 14. Nós já temos indicações daquilo que é falado sobre o próprio Satanás. Então, basicamente, o que é que nós podemos entender? É que a queda de Satanás, ele se deu porque ele queria ser igual a Deus. Ele não se submeteu a ser uma criatura criada. Ele queria ser igual ao Criador. De maneira semelhante, foi o mesmo pecado do homem. Que ele queria ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, o pecado tem sido muitas vezes tratado como inveja, como desejo daquilo que Deus tinha, mas o pecado mesmo de Satanás e o pecado do homem é querer trazer para si algo que somente é de Deus. A sua vontade, o seu desejo, que executar não ou viver debaixo dos decretos de Deus ou do governo dele, mas diante da sua vontade. Então, qual foi o grande problema dos anjos de Satanás e todos os anjos que o serviam caíam? Justamente por querer ser igual ao Senhor. Temos outras passagens que pode trazer, mas lembre-se, Isaías 14, versículo 15 diz: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo, que é a palavra Sheol, que também é a mesma tradução para inferno. Então,
Ezequiel, capítulo 28. Pode perguntar mesmo. Entendi. A palavra do Senhor, ele vai mostrar que os anjos, eles não têm uma demonstração, nós vamos ver, dos anjos caídos, eles terem tomado forma humana. Os anjos bons, eles tomaram de maneira temporária, com a finalidade de enviar a mensagem do Senhor. Então, o que é que eu posso dizer a partir disso? É que as Escrituras não nos dão abertura para entender isso. Entendeu? As Escrituras, elas não nos levam ou nos dão nenhum indício de que isso possa ter acontecido. Tá certo? Sim. Uhum. Isso. Mas assim, os anjos que eles assumiram forma humana ou alguma forma visual, como no caso da sarça, e aí tem muitas outras coisas que envolvem, mas enfim, a gente só vê os anjos bons, enviados como mensageiros de Deus, assumindo uma forma corpórea, ou uma forma visível. Então, a gente olha, por exemplo, no caso da serpente. Houve um caso em que ele tomou ali uma forma, e ali não foi, o entender ali não é nem que ele tomou uma forma. Aí a gente vê uma espécie de possessão, que a gente vai entrar nisso aí, que eu acho que quando a gente entrar nisso, você vai dar muito pano para manga, né? Vai ter muitas perguntas, tá certo? Mas não de assumir uma forma de um homem e ele viver e ter liberdade. Inclusive, viu, irmão, diante da pergunta do irmão, o que é que nós podemos ver no caso de Jó? Temos lido o livro de Jó aqui na quinta-feira, e nós vamos observar que até o que Satanás ele vai fazer ali naquele período, ele não tinha poder ou liberdade para fazer o que ele bem entendia. É uma coisa que nós devemos ter como base. Então Satanás ele nunca foi um ser livre para fazer o que ele quer e bem entende. Então, ele se rebelou contra Deus, ele é rebelde contra Deus, ele não quer fazer a vontade de Deus, ele tem a punição dele por ter se rebelado contra o Senhor, mas tudo que ele faz contra os homens, ou tudo que ele pode fazer, até a possessão, foi porque Deus assim quis. Porque ele decretou todas as coisas. Porque permitia dizer, tá bom, eu deixo. Mas eu não queria mais. Para trazer assim, foi porque Deus quis. Então, quando nós olhamos para isso, entendemos que tudo que o diabo fez estava debaixo do controle de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Aí tem essa ideia de uma batalha espiritual que Satanás ele quer vir e vai ter uma batalha estrondosa. Ele é finito, ele é criado, ele não é onipotente. Por mais que ele aparente ter poder, por mais que tenha muitos anjos, mas Deus também tem muitos anjos que servem Ele. E Deus, somente pela sua palavra, as coisas acontecem. Então, nós temos que tirar essa ideia de que Satanás é um ser poderoso, de domínio, e que ele faz o que ele quer e bem entende. O grande problema de Satanás é porque ele quer ser igual a Deus. Ele queria fazer isso. Ele queria ter o poder de fazer e as coisas serem do seu jeito, mas não conseguiu. Finito a gente fala porque, por exemplo, nós também não, nesse caso nós também não somos finitos, que nossa alma também não vai morrer, nossa alma será eterna e aí vai passar a eternidade no céu ou no inferno. Nesse aspecto eles não têm fim, mas
quando a gente fala de algo ser infinito, é que não tem nem começo, nem meio, nem fim. Que é o que o Senhor é. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Já os seres humanos, a criação teve um certo momento na eternidade que o Senhor disse, olha, vou criar. Isso. Uhum. Entendi. Nesse aspecto, não. Eles são finitos no sentido de ser limitados, deles não terem o mesmo poder que o Senhor. Então, diante disso, nós olhamos para Satanás, para os anjos, e devemos colocar ele no seu devido lugar. Então, o Senhor ele tem 3 inimigos: pecado, Satanás e o mundo. Então, são obras de criação de Deus. A criatura nunca vai ser maior do que o seu Criador. É impossível que algo criado, ilimitado, possa vencer então alguém que é todo poderoso. Tá certo? Pode perguntar, minha irmã. Sim. A pergunta da irmã, se o anjo do Senhor, ele age em prol dos seus, em prol dos filhos de Deus. Sim, eles agem. Nós podemos ver o próprio ato da comunicação, de Deus enviar os anjos, isso então ajuda. E aí, meus irmãos, eu quero só abrir um parêntese. Isso, sem se confundir com os anjos maus. Ah, tá, sem anjo da guarda, é verdade. O que é que acontece? Houve na história da igreja sempre muita dúvida e curiosidade sobre os anjos. E aí as pessoas começam a imaginar coisas que fogem das escrituras. Qualquer coisa que a gente for imaginar, principalmente do mundo espiritual que nós não vemos, fora das escrituras, nós vamos... Eu vou usar um termo bem convencional. Vamos viajar na maionese. Inventar coisa... Para você ter ideia, no período medieval, no período do escolasticismo, tem muita literatura boa sobre diversos temas. Mas sabe o que eles discutiam sobre os anjos nesse período? Era quantos anjos cabiam na ponta de um alfinete. Você consegue imaginar como foi para chegar nessa discussão? Tantos pressupostos anteriores que devem ter sido pensados e dizer, olha, não, eu acho, eu vi, eu senti, para discutirem quantos anjos caberia na ponta de um alfinete. Você vê que não tem nem como, biblicamente, a gente tentar argumentar ou falar sobre isso. Por quê? Se nós formos olhar para essas coisas, abrindo mão do que as Escrituras falam, e somente diante daquilo que nós achamos e sentimos, nós vamos guiar por aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Versículo 8. Isso. Então aqui ele fala que o diabo ele anda em derredor com a intenção de devorar, de tragar. E aí, meus irmãos, nós devemos entender algo, que o coitado de Satanás, ele é acusado de tanta coisa que ele não fez. Ele fez coisa ruim, mas ele é acusado de tanta coisa que ele não fez. Porque o tanto de pessoa que leva uma topada e diz que foi Satanás, tanta gente que mente, que rouba, que adultera e diz que é Satanás, a gente responde isso de uma maneira muito básica. Ele é onipresente? Como é que ele está em todo canto ao mesmo tempo? Assim, ele tem culpa, mas não essas. Entendeu? Ele não tem essas culpas. Então, assim, ele
pode ser acusado de várias coisas, ele é mau, mas tanto de coisa que ele toma a culpa que não é dele. Então, nós devemos entender que ele quer isso. Ele é o nosso adversário. Ele busca devorar. Agora, não tem condições de uma pessoa aqui e na rua de trás está achando que ele está em derredor. Ele não é onipresente. Então, tenhamos esse entendimento e a limitação que ele tem. Outro texto que eu quero pedir que você abra é Efésios 6, versículo 12. Ativo sim. Agora eu vou chegar lá, viu? Eu vou chegar lá, mas a gente tem que entender o seguinte, é que ele não tem a ideia de possessão ou de liberdade, ou até mesmo de que ele faz o que ele quer e bem entende. Então ele está amarrado de pé e mãos. Então a gente vai chegar lá, tá certo? Está aqui no script, eu explico, tá bom? A gente vai entendendo. Efésios 6,12. Pode falar, minha irmã. Que isso aqui está na sequência, viu, Divaldo? Está na sequência aqui. Se eu esquecer, pode lembrar. Própria pessoa. E aí é onde a gente vai entrar em algumas coisas, porque aí onde eu vou entrar na questão que Givaldo perguntou. Então, existe uma questão de influência de Satanás. E aí a gente vai entrar que ele tenta, que é o papel de Satanás, é o tentador. Então é como alguém, por exemplo, alguém está num processo de santificação. E aí alguém chega e vai lá, coloca na frente da pessoa que é o seu tentado, o que ele está tentando. Ele está fazendo o papel de ser Satanás, está fazendo o quê? Está tentando. Então, muitas vezes, nós vamos chegar. A gente vai analisar uns casos, tá certo? Que está ligado às coisas, tá bom? O texto de... Qual foi o texto que eu falei mesmo agora, meus irmãos? Efésios 6,12. Alguém pode ler, por favor? Isso. Então o que acontece? Existem tentações de Satanás. E aí ele vai dizer, olha, nós temos uma luta. Não é nem de sangue, nem de carne. Mas é o quê? É uma luta espiritual. É uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, meus irmãos, não é olhando dizendo, isso aqui é do diabo, ou sair por aí exorcizando as pessoas. Mas veja o que diz o versículo 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o que ele está dizendo? Existe sim uma luta espiritual, que nós não vemos. Existem ciladas, que são as tentações do diabo. Então, como é que
existe uma influência de Satanás. Como é que nós podemos ser influenciados por ele? Essas ciladas que são colocadas. Constantemente você vê. Pecado, influências teológicas. Você sai aqui, ó. Se você sai, veja durante essa semana o tanto de ciladas que tem. Por influência, não é que Satanás está ali colocando uma armadilha para você. É influência que tem por conta do pecado no mundo. Influência de Satanás. Você vê, a mentalidade das pessoas dos nossos dias é a mesma coisa. Então nós devemos entender, não é que Satanás está por aí rodeando, porque o que acontece? As pessoas ficam com medo de um ser, que o grande problema é a influência que ele traz, os ensinamentos. Você anda, você vai no shopping, você começa a passar nas vitrines da loja, você vai ver as roupas que são colocadas são roupas que são inadequadas para que crentes usam, que levam ao quê? A um olhar pecaminoso, a um vestir pecaminoso. Você passa na rua aqui, se você for parar e escutar as músicas que estão sendo ouvidas, tudo isso são ciladas colocadas. A maneira de viver, o se alegrar nessas coisas, são influências. E ciladas. E o Senhor diz o quê? Como é que você vai lidar com essas influências? Não é ficar por aí dizendo que tudo é culpa do diabo, ou achar que ele está ao seu derredor. Mas ele traz aqui, olha, uma vida santa. Se revista da armadura de Deus. Viva, se revista, então se cinja com a verdade, com a couraça da justiça. Então, nós vamos entender que não existe uma liberdade ou uma intenção obstinada de Satanás fazer o que ele quer. Mas há ciladas. Há coisa que acontece. Tem várias perguntas. Vamos lá, vamos tentar responder as perguntas. Uhum. Uhum. E aí eu pego essa questão, né? Quando o senhor fala aí, né, da questão de contra os potestades, contra os dominadores deste mundo. O mundo jaz no maligno, eu imagino que casa aí, né? E contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, assim, a ideia que dá é que eles estão, de uma certa forma, ativos. E com determinada força limitada, claro. Assim, quando a gente olha para o texto, o senhor vê também esse ponto? É porque assim, quando a gente vai olhar o princípio das escrituras, não somente esse texto, a gente vai chegar lá também, a gente vai lá em Jó, e depois a gente vai lá em Apocalipse, para entender que o que é que existia. Existia uma certa liberdade. Isso assim, olhando o texto de Jó, quando eu vou citar eles aqui, tá certo? O texto de Jó, capítulo 1, do 6 ao 12, antes da vinda de Cristo, lá no período de Jó, Satanás ele tinha uma certa liberdade, mas até essa liberdade antes da vinda de Cristo era limitada. Antes da vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo, qual é a promessa? E aí está ligado à promessa de lá em Gênesis 3. Então a gente vai fazer uma teologia onde a gente vai entender toda a narrativa da história. Gênesis 1 e 2, criação perfeita. Gênesis 3, a queda. Logo depois da queda, há uma promessa. Qual a promessa? Que virá um
que ferirá a cabeça da serpente, e este lhe ferirá o calcanhar. A ideia de pisar a cabeça da serpente é que ele vai ser derrotado e irá então resolver-se o problema. Quando chega lá em Jó, mostra que Satanás ele tinha uma certa liberdade, mas o que é que ele fazia? Ele rodeava a terra, via, e o que ele desejava fazer, como nós vimos lá o texto, que ele rodeava, então ele vinha até a presença do Senhor, e ele então desejava o mal, o Senhor dizia, faz, mas até certo ponto, mostrando o quê? Que Satanás está debaixo do domínio do Senhor. Quando Cristo ele vem, ele diz, ele cumpre a promessa, ele tem um calcanhar ferido, ele morre, mas ele vence Satanás. Então, quando nós vamos ver os textos aqui nas cartas que ele vai falando sobre Satanás, aqui a ideia é que existe uma luta, mas não é uma batalha intensa, ou que há uma liberdade de Satanás, ou que tem uma tentativa de domínio de território ou algo. Por quê? No texto de Marcos nós estamos vendo isso. Por onde Cristo passa, ele vai expulsando demônios e os vencendo. Expulsando o demônio e os vencendo. Então Cristo, quando ele vem, o entendimento é que ele venceu os seus inimigos e eles estão subjugados e está debaixo do controle do Senhor. A morte foi vencida, o pecado foi vencido, Satanás foi vencido. Ele fala, eu venci o mundo. Então, o que acontece hoje? Nós vemos pecado? Vemos. Nós vemos o mundo aí fora caído? Vemos. Nós vemos influência de Satanás? Vemos. Mas nós não vemos mais o que os demônios faziam, especificando os demônios, no tempo de Cristo. Se você for ver o que se fala que é demônio e possessão aí afora, não tem nada a ver com o período de Cristo. Existiu um momento na história de toda a criação, durante o ministério de Cristo em 3 anos, que houve uma ênfase muito grande de possessão demoníaca e de expulsão de demônios por meio de quem? Do próprio Cristo. É tanto que até mesmo os discípulos tentaram expulsar alguns demônios e falaram, esse aqui só sai com jejum e oração. Mostrando o quê? Que naquele período curto da história, em 3 anos da humanidade, teve uma ênfase de expulsão de demônios e possessão demoníaca. Antes disso, no Antigo Testamento, procure. Depois disso, você vê mais essas coisas sendo apresentadas um pouco parecido com o que hoje o pentecostalismo espera na igreja de Coríntios. Mas a igreja de Coríntios não é o padrão, porque Paulo está ali reclamando de tudo que eles estão fazendo, que está tudo errado, a ponto da adoração deles não estar sendo aceita. Então, nós vamos olhar nas Escrituras, aqui Paulo, ele trazendo essas instruções, eu não vejo, entendeu, Givaldo, diante disso, até lá em João, um entendimento de que há hoje uma luta espiritual, no sentido que está tendo uma batalha, liberdade, domínio, e aí a gente leu lá o texto de Isaías, em que vai mostrar que chegaria o tempo que isso iria acontecer, e quando a gente chega lá em Apocalipse, fala que ele já está lá, amarrado, de pé em mãos, e ele não tem mais a liberdade que ele tinha antes. Isso não impede que o Senhor ele executa os seus decretos por meio da obra da criação e da providência, inclusive usando os anjos maus para trazer a punição. Então disso não se tem dúvida. Agora não traz uma ideia de que tem uma liberdade ou mesmo uma tentativa de domínio ainda por parte do... Pode perguntar mesmo.
Uhum. E as tentações vão acontecer nas minhas fraquezas, nas fraquezas dele, que às vezes são iguais. E, de certa forma, o inimigo termina conhecendo essas nossas fraquezas e vai nos oferecer estas bandejas. Às vezes é uma preocupação da força de Satanás, disso daquilo, mas, por outro lado, a gente esquece de se resistir, de se fortalecer na fé. O inimigo vai sempre procurar nos distanciar, ou seja, através das circunstâncias, da situação, e aquilo que dá prazer é ver o ser humano. Uhum. E a maioria das coisas que dá prazer de ver o ser humano, as tentações, estão mostrando que tem coisa melhor do que uma forma bem gelada. Não tem, mas a gente fica, não pode mais ter. Então, essa preocupação que muitas vezes a gente tem com Satanás pode ser estudada, porque a gente tem a nossa responsabilidade. Uhum. Vai integrar naquilo que eu estou na fase. Sim, sim. Então, a minha luta é contra isso, essa minha vontade, o meu desejo, digamos que essas minhas particularidades. É. Esperei, viu, irmão? Vontade, meu irmão. Jesus ele tinha essa ocasião aqui em Atos 16, Paulo está no ministério dele. Então Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Uhum. Então ele já tinha cumprido ali a possessão, certo? Dali diante, não poderia haver mais possessão. Meus irmãos, Atos, ele tem ali 4 aparições do Espírito Santo. Então, até a teologia bíblica a gente tem ali Atos dos Apóstolos, né? Mas até o pastor Paulo Anglada, ele tem o comentário de Atos, que ele fala que é Atos de Cristo, porque ele completa a sua obra, porque ele fala que vai e vai deixar o Consolador. E ali tem quatro aparições do Espírito Santo. Inclusive, essas 4 aparições traz essa ideia, por isso que ainda ali a questão da possessão demoníaca em Atos, porque para mostrar que é de Judá, Samaria e até os confins da terra. Se a gente for fazer uma análise das 4 aparições ali em Atos, nós vamos ver que a ideia que ele está trazendo ali é o seguinte, que todo o mundo ouviu e essa vitória se estendeu. É tanto que quando você vai ver a primeira aparição em Atos, ele vai citar todos os povos e vai dizer que ali estavam representadas todas as nações. Então, por isso que em Atos, ali tem a ressurreição de Cristo, ele é assunto aos céus, mas as quatro presenças ali do Espírito Santo é justamente Cristo, mostrando ali que ele fala que vai deixar o Espírito Santo, e por isso que nesses momentos que o Espírito Santo geralmente aparece ou dá poder a alguns homens, é justamente para demonstrar que Cristo estava concluindo aquilo que ele prometeu, que ele iria deixar o Consolador. Então, por causa disso, há esse entendimento de Atos, ali ser juntamente uma conclusão da obra consumada de Cristo, ele deixando o Consolador. Entendeu? Então, logicamente, a gente responde assim. Quando alguém quer que você explicar isso, é difícil. Uhum. Em Atos 16 aqui, Paulo e Silas, quando foram presos, porque tinha uma mulher, um espírito adivinhador, Uhum. falando de verdade sobre isso. Sim. Eu falei ontem na mensagem, hoje na Itaberaba, um pouco sobre isso. Ela falava de verdade. Sim. Só que ela era usada pelo esse espírito mau. E chega no verso 18, ele diz: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Então, um espírito mau. Sim. Mas o irmão entendeu, né? Eu entendi, agora fala. Aí assim, essas questões particulares, por exemplo, de um texto, situação, o que é que tem, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu teria que sentar, mostrar Atos, pegar as aparições, mostrar a promessa que vem ali, que o próprio Cristo ele fala, de que ele deixaria o Consolador, e como isso está aplicado. Por isso, assim, nós estamos... É uma dificuldade que nós temos, e por isso, muitas vezes, a dificuldade de entender o Antigo Testamento, porque a teologia bíblica ela é algo que é construído pelo entendimento e a progressão da revelação. Então você vai caminhando a promessa e até ela ser cumprida. Não sei se os irmãos têm percebido que várias vezes na pregação de Marcos, a gente vai lá nos profetas, vem aqui em Cristo, e muitas vezes a gente vê em Apocalipse ali. Por quê?
Porque essa teologia bíblica nos faz entender aquilo que está acontecendo, que parece ser só uma narrativa. Cristo está ali despretensioso em uma localidade, mas aquilo ali é um cumprimento de promessa que deve ser visto de acordo com a teologia bíblica. E a mesma coisa esse caso. Desde Gênesis 3, a promessa da destruição de Satanás, e como isso foi se desenvolvendo, e como no final, em que Cristo ele termina ali em Atos, e a obra consumada por meio do Espírito Santo. E aqui ele fala que tem a luta. E a luta qual é? A influência de Satanás. A influência que ele tem hoje. Então, por isso que assim, há um desafio que nós temos de ver hoje, é como o que se chama hoje de possessão demoníaca é extremamente diferente do que tinha no tempo de Cristo. Nós vemos uma diferença muito clara a questão da possessão demoníaca. Agora, só mesmo, eu vi, falei com o outro, como diz os católicos romanos, eu digo meus olhos, né, que eu botei esse ditado, mas já até recebi, é a ditado. Eu vi uma criatura, tem 17 anos, correr igual um cachorro latindo, fazendo volta assim, correndo, gritando. Não se assuste não, hein, gente? Você já teve esse tipo de Deus, não tem a ver não. Eu vi isso na minha frente correndo, como um cachorro latindo, os pés, a mão correndo e gritando. E uma pessoa, Uma jovem, 17 anos de idade. eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. Eu quero justamente citar esse texto aí, eu, na realidade, eu entendo, assim, pelo que eu entendi, o senhor falou sobre a questão de Atos, é um momento onde se finda muitas coisas e se institui uma nova, como podemos dizer assim, era, né? No sentido de vida da igreja, né? A instituição da igreja. A dificuldade que, quando o senhor fala que Satanás abriu um ato, assim, quando eu olho para a Gênesis e vejo todo o processo, vejo realmente que Cristo ele estabeleceu aquilo que tinha sido pegado do Éden. Eu concordo, né, que a teologia ela aponta para essa questão, mas eu vejo uma vitória do corpo espiritual, no sentido de que tudo que havia quebrado lá no Éden foi consertado na morte de Cristo. Quando o senhor fala que Satanás, a dificuldade talvez que o senhor tive alguma dificuldade nesse sentido de aceitar, é quando o senhor falou que Satanás não tinha mais há um tempo atrás, eu acho que foi pedido também por essa houve a necessidade de existir. Satanás não fazia mais nada e estava amarrado de pé e mão. Diz que ele não tem liberdade. Aí eu lembrei logo de ver esses textos, né? Que Uhum. o homem ele tem a tendência e o diabo fala dele, né? Sim. E assim, mesmo depois da morte de Cristo, quando Cristo morre, imediatamente o que tinha que ser foi feito ali na cruz, né? E ali se restabelece uma ressurreição, a vitória dele sobre a morte. Aí não há mais uma aplicação nesse sentido da questão espiritual, nesse sentido, mas que o diabo ainda, ele tem, agora está bem mais, ele está cão, o próprio demônio, o diabo é o cão que está sobre as rédeas Isso. sobre as rédeas de Isso. É o cão, ele é um cão na coleira, né? De Cristo, do Senhor. Isso. ele está ali, ele faz, ele chega até onde o próprio dono diz que Mas essa é a ideia, assim. Então, assim, porque a ideia de que se tem é o seguinte, que houve um tempo que ele teve liberdade, que ele rodeava a terra. Então ele ia, via, ele fazia coisa que estava de acordo com a permissão de Deus. Só que agora nem essa liberdade ele tem. Ele está preso, amarrado de pé e mãos. É o que diz lá em Apocalipse capítulo 20. Então, não é a ideia que ele não faz mais nada. Não é a ideia. Agora é o seguinte, ele não faz coisas que ele fazia antes da vinda de Cristo, como possessão, como influência de regiões, entendeu? Um certo domínio de algumas regiões. Tanto que os textos que você vai ver
na profecia de algumas que a gente leu, Isaías, Ezequiel, traz a ideia de que ele tinha um domínio dali da Babilônia. Quando ele vai trazer a consequência para a Babilônia, tem a consequência do rei, mas ele vai dizer, olha, tu, que a gente leu lá. Então ele tinha um certo domínio. Como é que funcionava? Aí a gente não tem detalhes sobre isso. Mas o que a gente acredita hoje? Que hoje não tem mais, ele não tem mais domínio. Aí a gente vai entrar um pouco do que a irmã Geisa falou. Mas, pastor, tem uns países hoje, tem pessoas hoje, tem governantes hoje, que se não tiver sobre o domínio de Satanás, se não for o demônio ali, é difícil. Tem pessoas que você olha, que ela age de uma maneira tão pecaminosa, tão má, que você fala, rapaz, será que não está com demônio aí? Tem situações que a gente fala assim, rapaz, essa pessoa não está sozinha, não. Não tem situação que você olha isso? É porque assim, muitas das coisas que eu, assim, às vezes nós somos tendenciosos a ficar assustado, ficar muito assustado. Eu tenho ciência disso. Uhum. Eu tenho convicção de sou muito cético na maioria das coisas que Sim. eu concordo e assim, isso aí, nesse ponto aí, eu vejo que nós somos levados a acreditar através de filmes, nós somos uma região, Uhum. que há muita influência do candomblé, das culturas africanas que tem muita feitiçaria. Então, isso, quem aqui na região não tem parentes que moravam em regiões aí onde se consultavam com curadores, os chamados curadores, né? E que ali faziam trabalhos de tirar o demônio, tirar alguma coisa ruim, eles tiravam e colocavam mais, né, na realidade. Então, assim, eu acredito sim, em muitas coisas, e assim, depois que eu convivi com pessoas com problemas mentais, tem muitas coisas que às vezes a gente não imagina a força que o ser humano tem, até conhecer pessoas que têm problemas mentais. Tem pessoas que têm forças, tem pessoas que às vezes tomam uma dose, duas vezes de medicação e não param. Muitas pessoas pensam que aquilo ali é muito mais fácil afrontar para isso. Eu tenho ciência disso e sei que existe muito isso. A dificuldade maior é só essa questão de até quando, Sim. como a Bíblia fala, né? Uhum. E aí, diante disso, meus irmãos, quando nós olhamos para isso, o que nós devemos entender? Primeiramente, é que questão do homem. Está todo mundo aqui tranquilo. Meus irmãos, vamos correr até ali a porta, ninguém via. Pastor, para quê? O pitbull aqui entrar solto aqui, correndo aí. Já tem irmão até escalando paredes. Rapaz, tem até uma aranha aqui na igreja. Por quê? Porque o medo tem a sensação que nós temos. Os irmãos aqui, a gente jogando futebol lá, aí para dar uma passada daqui para ali mas quando esquenta o corpo ali na vontade dá, você estica. Então, tem sensações, tem coisas que o nosso corpo, ele tem uma capacidade que muitas vezes elas não são usadas. Mas o que acontece? Por meio da emoção, do medo, entendeu? Adrenalina, você faz coisas que você nem pensa. Você nem pensa na hora. Então, naquela hora, então, o ser humano ele reage de várias formas. Então, o que nós podemos ver a partir disso? Pode ser uma dificuldade mental, entendeu? Tem pessoas que elas deliram, pressão alta demais, a pessoa delira. A pessoa vê coisa onde não tem, pensa, fala coisa que não tem nada a ver com a realidade. Então, pode ser uma questão patológica. Outro problema, quando vemos pessoa em uma presa em vício, nós passamos muitas vezes, vemos alguém deitado no chão, preso no vício do álcool, preso no vício das drogas. Ou você vai falar, rapaz, não parece nem um ser humano, do jeito que está vivendo. Como é que a pessoa vive a tal ponto? Pessoas que assassinos, que matam pessoas e se vão. Você olha, rapaz, esse cara não está sozinho não. Mas, meus irmãos, qual foi o pecado de Satanás? Se tornar igual a Deus. É rebeldia contra a lei de Deus. Nós temos o potencial de vivermos de maneira pecada, de sermos semelhantes a Satanás. Por quê?
Por conta do nosso pecado. Alguém que vive no pecado de maneira obstinada. Quando você vê que ele não está sozinho, na verdade, ele está muito só. Que ele se entregou ao seu próprio coração e à sua vontade, e o seu pecado está sendo ali de maneira obstinada. Então, nós temos todo o potencial de sermos como Satanás. É o que a Bíblia diz. Olha, quem mente é filho do diabo, porque pelas obras está se parecendo. Aqui no texto que nós lemos, diz essa ideia, olha, você deve se parecer com que se revista de Cristo. Você vai vestir uma nova roupa, a armadura, a viver de maneira santa, se parecendo com Cristo. Então, quando você vive de pecado, de transgressão, obstinado, você está se parecendo com Satanás. Você não está se parecendo com Cristo, com aquele que quebrou a aliança. Newton? Não, pode perguntar. Eu vou dar aqui, viu, meus irmãos? Eu vou... Uhum. É isso mesmo. Uhum. E assim, quando a gente olha essas coisas, o que é que a gente deve entender? É reconhecer essas coisas e ter o cuidado de... É uma linha muito tênue a liberdade cristã quanto a essas coisas. Eu vou assistir ou não vou? A gente tem que analisar cada caso, para não dizer, não vai assistir nada, ou não vai escutar nada. Mas o que é que a gente pode ver? A influência nisso. E nós temos que saber identificar. Porque existem dois extremos. Um extremo que diz, olha, vamos ser como os monges e mosteiros, vamos sair do mundo porque tem essa influência, não vamos viver. Aí tem o outro lado que diz, isso é besteira. A gente sabe que é tal. Devemos entender que nós vivemos nesse mundo, mas não somos deles. E que há influência. Ah, meus irmãos, nós sabemos que temos. A maneira que nós comemos, vestimos, andamos, compramos. Nós somos frutos do nosso tempo. Como era a casa dos nossos pais. Como era a mobília. Como era o cuidado da casa. Era diferente dos nossos dias. O que se exigia naquele tempo era diferente de hoje. Olha, hoje a gente vive uma influência má, porque a gente vive em função da casa. Você consegue perceber isso? A gente vive em função de uma casa. É uma influência má. A gente vive em função de aparência, é uma influência má. Influência de transparecer. Se essa influência não vem de Deus, vem do maligno, porque é contrário àquilo que Deus quer. Então essas coisas, elas acabam adentrando. Meus irmãos, a gente tem muita coisa. Semana que vem a gente vai continuar esse mesmo assunto. Tá certo? Já a hora se estendeu. Mas anotem perguntas e vamos encerrar. Foi só oração. Santo Deus, nos abençoa, nos traz logo mais à noite para te adorar, Senhor. Aplica a tua palavra em nossos corações. Em nome de Cristo que nós choramos. Amém.